Saudações a todos e um salve especial para os participantes do grupo de estudos GEDAAN, que é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste vídeo nós vamos conversar a respeito de um tema muito relevante, que é o trauma não acidental, antigamente conhecido como síndrome da criança espancada. Antes de mostrarmos os achados radiográficos do trauma não acidental, nós temos que rever alguns conceitos básicos que vão permitir o entendimento dos achados. Temos aqui o conceito de ossificação endocondral. Nós temos então aqui um osso longo. Ele inicialmente é formado por um modelo de cartilagem. Posteriormente, na evolução, surge aí uma ossificação desse modelo cartilaginoso na parte central, na parte diafisária, que é o centro de ossificação primário. Isso aqui vai evoluindo progressivamente e posteriormente na epífise surge um centro de ossificação, que é o centro de ossificação secundário. Então aqui temos a diáfise ossificada, o centro de ossificação secundário aqui na epífise, e temos aqui a placa de crescimento, a placa cartilaginosa. Posteriormente, isso aqui se funde e o osso todo fica com aspecto de osso maduro. A epífise se funde a diáfise, a placa de crescimento desaparece. Isso aqui é importante compreendermos, porque a cartilagem ela não aparece na radiografia. O que vai aparecer na radiografia é a porção ossificada. Então vai aparecer a diáfise, a metáfise, que é a transição aqui entre a diáfise e a epífise, e o centro de ossificação da epífise. A cartilagem não aparece. Então vemos aqui neste caso, você veja a diáfise, tem uma fratura completa em espiral aqui na diáfise do fêmur. Você vê a diáfise, você vê aqui a metáfise e você vê o centro de ossificação da epífise. Veja que a área de cartilagem ela não aparece na radiografia, ela é radiotransparente. Veja que o centro de ossificação secundário aqui da cabeça do fêmur ainda não surgiu, ainda não apareceu, tá? Nesse estágio aqui ainda. Posteriormente ele aparece. Existe um modelo de cartilagem, existe uma cabeça do fêmur aqui formado por cartilagem, mas a radiografia, o raio-x, não permite a visualização da cartilagem, porque o que o raio-x mostra são estruturas densas, né? O osso é bastante denso, o cálcio é bastante denso, mas a cartilagem não. Então você não vê a cartilagem, você vê apenas a estrutura óssea. Nesse outro caso, que nós temos também uma fratura completa em espiral na diáfise do úmero, aqui é o úmero, aqui é o rádio e aqui é a una, você veja que você não tem a visualização dos centros de ossificação nas epífises, nem do úmero, nem da una, nem do rádio. Apenas cartilagem. Esses espaços aqui, eles têm o modelo cartilaginoso. Uma outra coisa importante de relembrarmos é a histologia do osso, principalmente o fato de o osso estar revestido por um periósteo. Então existe uma membrana que reveste o osso, que é o periósteo, fica colado na superfície óssea. Aqui na histologia você tem o osso e o periósteo, essa membrana que fica colada à superfície óssea. Aqui nesta figura nós temos a diáfise do úmero, né, a parte óssea, e foi dissecado aqui o periósteo. Essa lâmina aqui é o periósteo. Isso é importante porque quando você tem uma fratura, vai formar um hematoma que vai se acumular no local da fratura, mas ele vai dissecar também uma parte do periósteo, tanto para um lado quanto para o outro. E depois no processo de consolidação dessa fratura vai formar cartilagem e posteriormente ossificação. E o hematoma que ficou subperiosteal, ele também pode calcificar. Então isso vai aparecer aí na radiografia. Então veja aqui nesse esquema, uma fratura,
a formação do hematoma. Veja que o hematoma disseca, levanta o periósteo, forma um acúmulo de sangue aí subperiosteal, depois forma-se cartilagem e essa cartilagem depois ela acaba se ossificando e formando um novo osso. E isso pode ocorrer também no hematoma que fica na região subperiosteal. Então pode se formar um hematoma subperiosteal e esse hematoma pode calcificar. E isso nós vamos ver aqui na radiografia. Veja essa radiografia do fêmur. Observe que você tem uma calcificação grosseira aqui, que é um hematoma subperiosteal que ossificou, sequela de uma hemorragia subperiosteal. Isso aí acontece em casos de fratura, quando ela se consolida. Isso também pode acontecer em hemorragias subperiosteais espontâneas, que acontecem em algumas doenças, como algumas diástases hemorrágicas e também em escorbuto. Veja aqui um outro caso. Veja a formação aqui de hematomas subperiosteais ossificados. Então, ossificação de hematoma subperiosteal também é um achado aí no trauma. Veja aqui também ossificação de hematoma subperiosteal, esse aqui bem mais fino, bem menos evidente. O hematoma se forma entre o periósteo e o osso e ele pode se ossificar. Um outro conceito importantíssimo que temos que ter é o conceito anatômico dos ligamentos. Então temos aqui o joelho e você observe aqui o ligamento colateral lateral, ou ligamento colateral fibular, e o ligamento colateral medial. Observe que ele se insere ou ele se origina aqui na metáfise, no epicôndilo, e aí ele vai se inserir lá na tíbia e na cabeça da fíbula. Aqui no cotovelo, a mesma coisa. Você tem ligamento colateral lateral, que sai do epicôndilo e vem aqui no rádio, e ligamento colateral ulnar ou medial, que sai do epicôndilo medial e vem aqui na ulna. Isso é importante porque nessas articulações, principalmente nessas articulações no cotovelo e no joelho, são articulações que vão sofrer trações em decorrência do mecanismo de trauma não acidental. Então é o cidadão que puxa a criança pelo braço, o cidadão que puxa a criança pela perna, né, e pode levar a trauma nessa região. Na criança, o ligamento ele é relativamente mais forte do que a cartilagem articular, do que a cartilagem da placa de crescimento, e às vezes é mais forte até do que o osso. Então você veja aqui nesse mecanismo de agressão, o ligamento sendo mais forte que o osso, mais resistente que o osso e que a cartilagem, acaba arrancando aqui, avulsionando a sua inserção óssea, aqui no caso aqui no fêmur. Então você faz a avulsão justamente na inserção do ligamento, tanto colateral lateral quanto colateral medial. E aqui nesse esquema você veja que o ligamento estaria para cá. Você veja que você fazendo a avulsão desse fragmento, você também faz um pequeno arrancamento do periósteo. Então aqui vai sangrar, o sangue vai vir para cá e você vai ter então esse fragmento no canto fraturado, avulsionado, o hematoma aqui que posteriormente vai se ossificar. E esse fragmento ele pode ser mais extenso, às vezes ele se estende por toda a circunferência do osso. Então essa é a base fisiopatológica para a fratura mais típica do trauma não acidental, que é a fratura do canto ou a fratura do corner. Veja que você pode ter também o arrancamento de toda a metáfise aqui, de uma parte da metáfise, em decorrência daquele mesmo processo. Nesse desenho você tem uma ilustração grosseira, mas bastante didática, onde você tem dois ossos longos e ligamentos colaterais unindo os dois ossos. Então, quando você faz a tração, você pode fazer a avulsão dos cantos metafisários, ou você pode fazer um arrancamento de
grande parte da metáfise ou de toda a metáfise. É o que está acontecendo aqui. Essas fraturas são extremamente típicas do trauma não acidental. Aqui é chamado fratura do canto e aqui fratura em alça de balde. Um outro mecanismo é o mecanismo aí do twist. Um mecanismo aqui autoexplicativo, o que leva àquelas fraturas oblíquas em espiral, principalmente do fêmur e às vezes também do húmero. Então você tem aqui fratura em espiral do fêmur. Essa fratura em criança pequena, ela é quase patognomônica, ela é extremamente sugestiva, quase patognomônica de trauma não acidental. Porque para haver uma fratura em espiral completa no fêmur é necessário uma energia cinética muito grande e uma criança pequena ela não se envolve em acidentes normalmente com energia cinética muito alta. Então o mecanismo, a imensa maioria das vezes, é esse aqui. É mecanismo de maus tratos. Temos aqui uma outra fratura completa do fêmur. Você vê uma parte do fêmur aqui, a outra parte aqui. Também caso aí de trauma não acidental. E aqui a criança apresenta a fratura completa da tíbia. Aqui está sob gesso, né? Veja que o gesso atrapalha bastante a avaliação radiográfica, mas dá para ver que uma parte da tíbia está para cá, a outra está aqui. Então, fratura completa com encurtamento, fratura em galho verde da fíbula, fratura da tíbia esquerda, fratura do húmero direito, fratura completa em espiral. Então, várias fraturas numa mesma criança, principalmente se tiver fraturas em idades diferentes, é extremamente sugestivo de trauma não acidental. Você às vezes pega a criança com fraturas que já consolidaram, fraturas que estão em consolidação e fraturas agudas, não consolidadas ainda. Isso significa que ela vem sofrendo traumas repetidos aí durante a sua vida. Aqui alguns dos mecanismos de trauma, esse aqui a gente já viu, que é o twist. Aqui esse mecanismo acaba levando à avulsão ou das bordas das metáfises, dando a fratura do canto, aqui está ilustrado, ou da metáfise quase toda, dando a fratura em alça de balde. Esse é um outro mecanismo também bastante frequente, no qual a criança é chacoalhada e ela sendo chacoalhada, o cérebro é chacoalhado dentro do crânio, acaba batendo nas bordas anterior, posterior, nas laterais da calota craniana e formando hematomas subdurais. Então, hematomas subdurais em criança pequena é muito sugestivo de trauma não acidental, principalmente se tiver hematomas, vários hematomas em idades diferentes. Uma outra coisa é quando, nesse mecanismo de trauma, a pessoa acaba pressionando o tórax, principalmente no sentido anteroposterior, e acaba levando a fraturas de costelas, tanto nas regiões laterais quanto nas regiões posteriores. Bom, agora que já vimos alguns conceitos a respeito de como aparece a estrutura óssea na radiografia da criança, alguns mecanismos do trauma não acidental, nós vamos ver aí nas radiografias como reconhecer essas lesões que são muito típicas do trauma não acidental. A primeira delas é aqui a fratura do canto, ou fratura do córner. Você observa aqui nesse fêmur, você tem a metáfise aqui, regular, lisa, aqui o centro de ossificação da epífise normal, centro de ossificação da epífise da tíbia normal, da fíbula ainda não começou a ossificar. E você veja aqui neste canto da metáfise, na borda medial da metáfise da tíbia, você tem uma fratura. Você veja aqui mais escura a fratura, uma fratura inclusive com levantamento aqui ósteo-periosteal. Então essa é a fratura do canto. Nós temos aqui um outro caso, radiografia em oblíqua, quase um perfil do joelho. Nós temos o fêmur, a diáfise, a metáfise do fêmur, a epífise do fêmur e aqui a tíbia. A epífise da tíbia, a tíbia e aqui a fíbula. E nós temos este canto está normal e este outro você vê uma pequena fratura
na borda da metáfise, fratura do canto, também num caso de trauma não acidental. Este é um outro caso, nós temos uma radiografia do fêmur direito, você observa uma fratura completa, ubríqua, na diáfise do fêmur, você observa aqui neoformação óssea periosteal, que já vimos como ela acontece, e você observa aqui no canto, na borda, na margem aqui da metáfise distal do fêmur, uma fratura do canto, uma fratura na borda. Observe, este canto está normal, este canto está fraturado. E aqui a epífise normal, centro de ossificação secundário da epífise. Este outro caso, radiografia de fêmur, você tem aqui um espessamento periosteal, uma ossificação periosteal em decorrência provavelmente de hematoma subperiosteal que ossificou. E você tem aqui uma fratura no canto, veja aqui, a linha escura é a fratura, aqui a borda óssea levantada. Nesse outro canto você tem também uma pequena fratura no canto, na borda aí da metáfise. Então, fratura do canto, nós temos aí então quadro de trauma não acidental. Aqui na tíbia também tem fratura deste canto. Este canto está normal e aqui este canto, você veja a faixa óssea aqui que foi avulsionada do canto da margem da metáfise, da margem lateral da metáfise da tíbia. Mais um caso, nós temos aqui a tíbia e a fíbula. Você veja que há uma fina reação periosteal na tíbia. Aqui também uma fina reação periosteal na tíbia, na porção lateral e na porção medial. Essa fina faixa discretamente mais densa do que os tecidos moles e menos densa que o osso. E aqui você vai nos cantos da metáfise, você vê que há uma fratura tanto no canto da face medial quanto no canto da face lateral da metáfise da tíbia. As epífises ainda não estão ossificadas. Então, fratura do canto é muito sugestiva, é quase patognomônica de trauma não acidental. E veja aqui uma fratura em alça de balde, no qual há o arrancamento completo ou quase completo da superfície ossificada da metáfise junto com a epífise. E veja aqui como ele se manifesta aqui na tíbia, o arrancamento. Veja aqui a faixa óssea da metáfise e essa faixa mais escura que é a área da fratura. A área da fratura e a faixa óssea. Ele fica mais escuro porque como você faz o arrancamento, essa região deixa de ter osso, ela fica só com hematoma, que é tecido mole. Então o raio-x passa através da fratura e ela fica escura. Veja aqui um outro caso, radiografia dos joelhos. Você tem irregularidades aqui nos cantos, né? São sequelas de fraturas dos cantos. Veja irregularidade aqui no canto. Veja hematoma subperiosteal ossificado, espessamento ou reação periosteal. Compare com o outro lado que não tem. Veja aqui na tíbia também tem ossificação subperiosteal. Ossificação subperiosteal. E observe aqui fratura em alça de balde, que é o arrancamento da metáfise, da superfície da metáfise aí do osso longo. Fratura em alça de balde, aqui é o fragmento ósseo e aqui a fratura. Então, a parte óssea avulsionada e a linha radiolucente, a linha escura é a fratura. A parte branca é o osso avulsionado. Então, trauma não acidental. Um outro caso, radiografia do joelho, você observa que este canto da metáfise está normal, este canto tem uma pequena fratura, você veja aqui uma pequena fratura do canto, bastante sutil. Quando formos para a tíbia, você observe aqui que há uma fina faixa mais densa, que é a fratura aí em alça de balde. Essa faixa mais densa é uma pequena lâmina de osso avulsionada a partir da superfície da metáfise e a faixa mais escura é a fratura. Temos também aqui na metáfise da fíbula a mesma coisa e o espessamento periosteal
com ossificação aí de hematoma subperiosteal. Aqui uma radiografia do tórax, avaliando as estruturas ósseas, você observa que essa região do arco posterior dessas costelas, então as costelas, o arco posterior são esses aqui, a porção posterior dos arcos costais são essas aqui, são as mais horizontais, e a porção anterior ela é inclinada para baixo. Então essas regiões mais espessas aqui são calos ósseos em decorrência de fraturas. Temos uma aqui e uma aqui. Tem que tomar cuidado porque isso aqui não é fratura, isso aqui é articulação entre o processo transverso das vértebras e as costelas. As costelas fazem duas articulações, uma entre a costela e o processo transverso da vértebra e outro entre a cabeça da costela e o corpo da vértebra. Então, ocasionalmente essas articulações aparecem e dão a impressão de fratura, mas não são. Agora, isso aqui é fratura, é calo ósseo em decorrente de fraturas. Quando você faz uma radiografia de tórax para identificar lesão de costela, principalmente fraturas, você deve fazer as oblíquas, que são incidências próprias para os arcos costais. Então as oblíquas é feito oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda. Então você veja aqui aqueles dois calos ósseos muito facilmente visualizados. Veja as outras costelas normais e aqui aquele outro calo ósseo. Observe as costelas normais aqui e observe a fratura aqui com calo ósseo. Nessa oblíqua, nessa outra oblíqua você vê nitidamente o calo ósseo da consolidação das fraturas da porção posterior dessas duas costelas. Veja aqui as costelas normais. Aqui um outro caso, você vê múltiplos calos ósseos em fraturas já consolidadas em região posterior dos arcos costais aqui à direita, e você vê fraturas aqui, fraturas ainda não consolidadas, né? Fraturas com calo ósseo consolidadas e fraturas ainda não consolidadas. Fratura com calo ósseo, fratura sem calo ósseo. Então temos múltiplas fraturas em arcos costais em idades diferentes, extremamente sugestivo aí de trauma não acidental. Nós não vamos entrar aí na questão dos traumas no sistema nervoso central. Posteriormente nós podemos até fazer um vídeo a respeito aí dos hematomas subdurais. Aqui é uma tomografia, uma reconstrução 3D de uma tomografia de crânio, mostrando aqui uma fratura envolvendo o osso occipital e parietal. Observe aqui a fratura. Essas aqui são as suturas, né? Sutura lambidoide, sutura sagital, sutura escamosa, sutura coronal, fontanela anterior e aqui o traço de fratura. Então a tomografia de crânio ela é normalmente feita aí na suspeita de hemorragia intracraniana, principalmente hematoma subdural, que está muito relacionado ao trauma não acidental. Esse aqui é o chamado bebê-grama, onde se tira uma radiografia da criança inteira para verificar fraturas de múltiplos ossos. Isso aqui não é recomendável que seja feito, porque quando você faz uma radiografia com um campo muito amplo, você acaba não tendo definição, você perde a resolução espacial, você perde definição de estruturas pequenas. E como nós vimos, as principais fraturas que são altamente sugestivas de trauma não acidental são fraturas sutis, são fraturas nos cantos das metáfises, onde você precisa de alta resolução, onde você precisa de uma radiografia muito bem feita, bem localizada, para que você consiga ver aquelas pequenas fraturas, pequenas irregularidades nos cantos das metáfises. Quando você faz uma radiografia dessa, você vê todos os ossos, mas você não vê bem, não tem resolução suficiente para ver os detalhes das metáfises, então não é recomendável. O que é recomendável, e muitos serviços fazem, é o inventário ósseo,
onde você faz radiografias separadas, né, do úmero, do braço, do antebraço, da mão, aí vai incluindo as articulações. Radiografia da coxa, da perna, do pé, radiografia da coluna, radiografia do tórax, né? Separadamente, você radiografa focalmente cada região e você acaba tendo radiografia de todo o esqueleto, né, um inventário ósseo, e com uma resolução muito boa nas articulações, você vai conseguir ver aí os detalhes das fraturas do canto e fraturas em alça de balde, que auxiliam muito no diagnóstico, na possibilidade aí de trauma não acidental. Lembrar sempre que é necessário que haja correlação aí com os dados clínicos, porque nenhum achado isolado de radiografia é considerado patognomônico de trauma não acidental. Você tem diagnósticos diferenciais aí que tem que ser lembrado. Vejam casos aqui, veja esse caso aqui com ossificação aí periosteal e subperiosteal. Não era um trauma acidental, era uma doença de CAF. Esse outro caso onde você tem irregularidades aqui nas metáfises, muito sugestivas aí de trauma não acidental, veja aqui, e que não era trauma não acidental, era uma displasia metafisária. Um outro caso aqui na radiografia, onde você tem esses bicos na margem aqui da metáfise, que não tinha nada a ver com trauma acidental, era uma doença de Menkel. E um outro caso aqui com uma fratura do úmero já em consolidação, né, praticamente consolidada, com calo ósseo, e que não tinha nada a ver com trauma acidental, era um caso de osteogênese imperfeita. Então você tem essas doenças e você tem outras como raquitismo, como escorbuto, ocasionalmente traumas durante o parto, pode levar a algumas fraturas, principalmente em clavículas, ocasionalmente em costelas. Então lembrar sempre da possibilidade dos diagnósticos diferenciais. Entretanto, na suspeita de trauma não acidental é fundamental que aí seja investigado. Algumas pessoas fazem até cintilografia de esqueleto para ver áreas de captação e principalmente que seja notificada a possibilidade de trauma não acidental para que sejam tomadas providências cabíveis legais. Ok? Então neste vídeo era isso. Obrigado, bom estudo e até o próximo.